Você acredita em vida após a morte? Então, provavelmente você acredita na imortalidade da alma. E nesse vídeo eu vou te mostrar 4 implicações graves dessa doutrina e a última é a pior de todas. A doutrina da imortalidade da alma ensina que o ser humano tem uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. E por mais que queiram defender essa doutrina como bíblica, ela, na verdade, é uma doutrina pagã herdada do platonismo. Foi Platão que ensinou o dualismo de corpo e alma, que a alma é eterna e o corpo é perecível. Então, a alma continua vivendo e o corpo, na verdade, morre. E isso é o que a gente vê nas igrejas de hoje. Então, essa doutrina, ela tem algumas implicações muito graves. E a primeira delas é a seguinte, é a de que morte não é morte. Ela esvazia o significado de morte na Bíblia. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Deus foi claro aqui. A consequência final da desobediência seria a morte. Mas o que Deus quis dizer com morte? Qual é o sentido de morte para Deus nesse contexto? Você entende quando lê Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás." Então, meu querido ouvinte, o próprio Deus explicou que morte é voltar a ser pó, é se tornar pó novamente. E ele não estava falando isso para o corpo de Adão, como se dissesse: Adão, o seu corpo é pó e o seu corpo vai voltar a ser pó. Ele disse: Adão, você é pó e ao pó você vai tornar. Porque é isso que significa morrer. Esse é o sentido de morte. No entanto, a antiga serpente, que sabemos ser o diabo, ela dá uma ideia completamente oposta. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: "Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis." Então, o inimigo de Deus foi o primeiro ser a esvaziar o sentido da palavra morte. E esse sentido continua sendo esvaziado hoje com a doutrina da imortalidade da alma, que diz que o que morre, na verdade, é o corpo, mas a alma continua existindo. Então, na verdade, é como se você morresse só pela metade. É como se morte não fosse morte. Por isso, essa é a primeira implicação dessa doutrina estranha. A segunda implicação dessa doutrina é a seguinte: ela dá margem para a crença católica e a crença espírita. Por exemplo, no catolicismo você tem a intercessão dos santos, você tem a missa de sétimo dia, você tem o purgatório em si também, que é um lugar ali intermediário. Então, essas crenças católicas que você discorda se você é evangélico, elas só são possíveis por causa da crença da alma imortal, da alma que não morre. O católico, ele reza ao santo porque ele acredita que a alma daquele santo está no céu intercedendo, ou seja, continua viva. Se faz uma missa de sétimo dia porque acredita-se que a alma daquele morto vai para o céu, por exemplo. Além disso, você também tem um espiritismo que vai ensinar a reencarnação. E o ser humano, quando morre, a sua alma fica reencarnando em outras vidas, em um outro plano. Então, isso só é possível graças a essa estranha doutrina da imortalidade da alma. Então, os evangélicos vão se apropriar dessa doutrina e vão dizer o seguinte: o cristão morreu salvo, vai para um paraíso. Morreu perdido, vai para um inferno. O católico vai dizer: vai para o céu se foi bom, vai para o inferno se foi mal, vai para um purgatório se foi mais ou menos. E o espírita vai dizer que está reencarnando por aí. Então, tudo isso só é possível graças a essa estranha crença da imortalidade da alma. E essa é a segunda implicação. A terceira implicação é a seguinte, é a de que o ímpio tem vida eterna. O ímpio tem vida eterna. Quem crê na doutrina da imortalidade da alma defende que o ímpio tem vida eterna.
Por quê? Porque, primeiro, a sua alma não morre. E quando houver o castigo, esse castigo vai ser eterno. Então, essa alma vai ficar sofrendo eternamente. Para que isso seja possível, essa alma tem que ter uma vida eterna. Porque se ela nunca vai morrer e vai sofrer um castigo eterno, contínuo, isso significa dizer que ela também tem vida eterna. Mas isso encontra um problema na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que só tem vida eterna quem aceitou Cristo, quem tem Cristo como seu Salvador. E é o que você vai ver, por exemplo, na carta de 1 João. Então, se você abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida eterna só tem quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você crê nisso? O perdido que vai sofrer a segunda morte tem Jesus como Salvador? Lógico que não. Então, como ele vai ficar sofrendo para todo sempre, como se tivesse uma vida eterna? Então, não faz sentido. Essa doutrina também esvazia o sentido da vida eterna, que só será conferida àquele que estiver em Jesus e que estiver com o nome no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 15, vai dizer que quem não tiver com o nome no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo, que será a segunda morte. E a segunda morte será completamente o oposto da segunda vida, que é a vida eterna que nós teremos, ok? Bom, vamos para a última implicação e pior de todas. Essa doutrina anula a necessidade da ressurreição final. É isso mesmo. Pensa comigo o seguinte: para que Jesus virá ressuscitar o seu povo se o salvo, quando morre, já vai para um paraíso ou para um céu desfrutar da glória? Qual seria o sentido de Jesus voltar a essa terra para ressuscitar o seu povo? Porque se você ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vai dizer o seguinte, um texto muito conhecido: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, os mortos em Cristo vão ressuscitar quando Jesus voltar. Jesus prometeu que haveria uma ressurreição final. Em João capítulo 6, versículo 40, ele disse que quem cresce nele teria vida eterna e ele ressuscitaria no último dia. E esse último dia é o dia da sua vinda. Mas se a pessoa morre e já vai para um paraíso, no caso de uma pessoa salva, qual seria a necessidade de Cristo voltar para ressuscitar essa pessoa? Aqueles que defendem a doutrina da imortalidade da alma vão dizer o seguinte: não, mas Jesus vai vir com essas almas do céu, todas essas almas vão voltar com Jesus. Imagina só, vai voltar com Jesus para entrar novamente naqueles corpos que vão ressuscitar da terra, dos seus túmulos. Não faz o menor sentido esse raciocínio, ok? E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte para você: a doutrina da ressurreição final dos mortos em Cristo é a maior prova contra a doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque o fato de Jesus vir para ressuscitar o seu povo é uma evidência de que o seu povo, aqueles que morreram, estão mortos de fato, voltaram a ser pó, como nós vimos no início desse vídeo. Estão num estado de completa inexistência e inconsciência. E por isso mesmo, eles dependem, eles necessitam, eles precisam da ressurreição que Jesus Cristo irá realizar naquele último dia. Amém? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. E não esqueça também de curtir esse vídeo se você gostou, de compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Que Deus te abençoe, continue estudando mais a fundo esse assunto e até a próxima.